Módulo síncrono 3. Raciocínio clínico para médicos de família e comunidade no cotidiano de trabalho. Orientações gerais. Olá, profissional estudante. Boas-vindas ao terceiro entre os 4 módulos transversais síncronos. Este módulo possui carga horária total de 120 horas e será realizado em 29 semanas letivas. Em relação à carga horária semanal de 4 horas dedicadas aos estudos dos módulos síncronos, 2 horas serão destinadas à participação em webconferências sobre raciocínio clínico e 2 horas dedicadas à participação em atividades de sala de aula invertida, com alternância entre atividades síncronas e assíncronas, tais como webconferências temáticas, atividades descritivas, visualização de vídeos, leituras, questionários, quiz, entre outros. Para iniciar a construção dos conhecimentos, acompanhe as informações postadas no ambiente e aproveite ao máximo as oportunidades de aprendizado junto ao seu facilitador ou sua facilitadora e os colegas de seu grupo. Objetivo de aprendizagem. Ao final do módulo Raciocínio Clínico para Médicos de Família e Comunidade no Cotidiano de Trabalho, espera-se que você tenha aplicado os conceitos aprendidos e discutido amplamente os temas de estudo com colegas e facilitadores. Além disso, espera-se que você tenha desenvolvido competências de raciocínio clínico necessárias para diagnosticar e tratar problemas de saúde no cenário da atenção primária, conhecendo os princípios teóricos e desenvolvendo as habilidades necessárias para aplicá-los no cenário real da atenção primária. Desenvolvimento geral do módulo, metodologias. Neste módulo, serão adotadas metodologias ativas, com foco na aprendizagem baseada em problemas, e na sala de aula invertida, abordagens que promovem o protagonismo dos estudantes na construção do conhecimento e no desenvolvimento de habilidades essenciais à prática profissional. A aprendizagem baseada em problemas, por meio da discussão de casos clínicos, é uma estratégia que associa conhecimento à ação, estimulando a resolução de problemas práticos que refletem desafios reais da atuação profissional. Essa metodologia tem como premissa aproximar os estudantes do mundo do trabalho, conduzindo-os à tomada de decisões fundamentadas. Ao longo do curso, serão apresentadas descrições de casos reais vivenciados por profissionais da área, funcionando como catalisadores das discussões, nas quais os estudantes serão instigados a analisar contextos, debater alternativas e propor soluções. Dessa forma, a abordagem não apenas fortalece o aprendizado teórico, mas também desenvolve competências cognitivas e afetivas essenciais à atuação profissional. Em conjunto, será aplicada a estratégia da sala de aula invertida, que redefine o modelo tradicional de ensino ao disponibilizar previamente conteúdos teóricos para os estudantes, por meio de vídeos, leituras e exercícios. Assim, os momentos síncronos serão dedicados a atividades práticas, discussões colaborativas e resolução de problemas, favorecendo uma aprendizagem mais interativa e dinâmica. Essa abordagem permite que os profissionais e estudantes assumam maior autonomia na gestão do próprio aprendizado, adaptando-o ao seu ritmo e estilo. Além disso, durante as semanas reservadas às atividades assíncronas da sala de aula invertida, serão oferecidas sessões de monitoria online, com duração de 1 hora, uma vez por mês, conduzidas pelos facilitadores, proporcionando suporte acadêmico contínuo, esclarecimento de dúvidas e oportunidades para o compartilhamento de experiências. Plano avaliativo. O plano avaliativo do curso de especialização em Medicina de Família e Comunidade adota uma abordagem pedagógica contendo diferentes tipos de avaliações, tanto para as atividades síncronas quanto para as assíncronas, visando contemplar os diferentes estilos de aprendizagem. A seguir, apresentamos a você os 3 tipos de avaliação previstos para o módulo síncrono 3, Raciocínio Clínico para Médicos de Família e Comunidade no Cotidiano de Trabalho. Confira. 1. Atividade envio de arquivo e apresentação de caso clínico. A atividade de discussão de caso clínico envolve elaboração e apresentação de casos pelos estudantes nos encontros síncronos previstos para o módulo, com o objetivo de desenvolver habilidades de raciocínio. Essa metodologia segue uma sequência lógica de ações destinadas ao desenvolvimento de competências técnicas sob a orientação dos facilitadores online e material instrutivo. As atividades serão avaliadas pelos facilitadores e registradas na ferramenta própria do ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Considerada formativa devido às suas características e importância estratégica para o processo de ensino-aprendizagem, esta avaliação formativa, por meio de discussão de casos clínicos, estará presente em todo o módulo. Representará peso 3 na média final do módulo.
Os feedbacks formativos serão construídos coletivamente durante as apresentações pelos estudantes nos encontros síncronos, utilizando como referência o material instrucional produzido com conceitos, instrumentos e orientações sobre o passo a passo para a aplicação da metodologia. Atividades assíncronas de sala de aula invertida. A conclusão das atividades propostas no ambiente virtual, atividades descritivas, envio de arquivo, questionários, quiz, será computada com peso 3 no cálculo da média final de cada módulo, a seguir o detalhamento de cada uma delas. Questionário quiz. O questionário quiz tem função somativa, fornecendo dados para os facilitadores online diagnosticarem a aquisição de conhecimento teórico em desenvolvimento no módulo. Também contribui com a função formativa, pois os feedbacks dos itens serão explicativos e contextualizados nos conteúdos abordados. Este instrumento de avaliação será aplicado por meio de teste objetivo online, com questões por temática, resolvida diretamente no ambiente virtual de aprendizado e com o número de tentativas controladas. As questões serão disponibilizadas ao longo dos estudos de cada temática prevista no cronograma do módulo para as atividades de sala de aula invertida. Em sua função diagnóstica, a avaliação fornecerá resultados a serem considerados pelos facilitadores com consulta aberta no ambiente virtual. Atividades descritivas, envio de arquivo. Durante a aplicação da metodologia de sala de aula invertida, serão propostas atividades que combinem elementos descritivos e argumentativos. Os estudantes terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades de descrição, argumentação e análise crítica sobre temáticas abordadas nos recursos educacionais disponibilizados, associando-as à sua prática profissional e contexto de atuação. As atividades estarão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, com um campo específico para o envio dos arquivos solicitados. Tais atividades serão avaliadas mediante critérios informados previamente aos estudantes e facilitadores em documentos específicos. Atividade avaliativa final. Ao final do módulo, conforme o cronograma estabelecido, os profissionais e estudantes realizarão um questionário com questões de múltipla escolha. A atividade visa desenvolver habilidades de análise e aplicação prática dos conceitos de raciocínio clínico em situações complexas, utilizando os conceitos aprendidos e as ferramentas utilizadas ao longo do módulo. Esse instrumento de avaliação será aplicado por meio de teste objetivo online com questões por temática, resolvidas diretamente no ambiente virtual de aprendizagem e com número de tentativas controladas. Será computado com peso 3 na média final do módulo. Critérios gerais do processo avaliativo. Cálculo da avaliação final do módulo. Atividade, envio de arquivo e apresentação de caso clínico. Atividade orientada pelo facilitador online, utilizando as ferramentas de webconferência para apresentação de caso clínico e tarefa no AVA para postagem de arquivo, com peso 4. Atividade avaliativa final. Questionário com questões de múltipla escolha, utilizando a ferramenta questionário no AVA, peso 3. Atividades assíncronas de sala de aula invertida. Completude das atividades propostas no ambiente virtual, envio de arquivo e questionários quiz, com peso 3. Cálculo da média final de notas do módulo. Atividade envio de arquivo e apresentação de caso clínico vezes 4, mais atividade avaliativa final vezes 3, mais atividades assíncronas vezes 3, com a soma dos pesos dessas avaliações. Frequência. Neste módulo síncrono, a frequência mínima para aprovação é de 75%. Os profissionais estudantes podem ter no máximo 25% de ausência nas atividades síncronas, webconferências, respeitando as exceções previstas em lei e nos regulamentos internos das instituições de ensino superior. É importante lembrar que ausências frequentes podem comprometer o entendimento do conteúdo e, consequentemente, o desempenho nas avaliações. Portanto, se um profissional estudante não atingir o mínimo de 75% de frequência, será reprovado no módulo. Aprovação final. Será considerado aprovado o profissional estudante que satisfizer os seguintes requisitos: aproveitamento suficiente no módulo de disciplina, 75% de frequência nas atividades síncronas propostas para o módulo. Algumas dicas. Confira as orientações sobre a dinâmica proposta para cada semana, detalhadas nos guias do profissional estudante Raciocínio Clínico e Sala de Aula Invertida disponíveis no menu Material de Apoio. Fique atento às atividades assíncronas da sala de aula invertida, que serão disponibilizadas semanalmente. Acesse os materiais instrucionais disponibilizados para a semana. Leia com atenção o enunciado e consulte o cronograma de entrega das atividades avaliativas relacionadas à temática raciocínio clínico, atividade envio de arquivo e apresentação de caso clínico e atividade avaliativa final. Para
participar efetivamente de atividades síncronas como profissional estudante, é importante você seguir alguns passos que vão ajudar a maximizar a experiência de aprendizado. Confira algumas dicas. Preparação prévia. Estude o material. Antes da sessão, consulte o material fornecido para estar preparado para as discussões propostas. Verifique aspectos técnicos de tecnologia. Certifique-se de que sua conexão à internet, sua câmera e seu microfone estejam funcionando corretamente. Durante a atividade, pontualidade. Entre na sessão alguns minutos antes do horário marcado. Participação ativa. Engaje-se nas discussões e atividades propostas. Participe do diálogo com seu facilitador e outros participantes do encontro. Etiqueta online. Mantenha o microfone desligado quando não estiver falando para evitar ruídos de fundo. Relembre também as boas práticas vistas na primeira semana. Cordialidade. Aguarde sua vez de participar e tenha uma escuta ativa diante das contribuições dos seus colegas do grupo. Interação e comunicação. Faça perguntas. Não hesite em fazer expor dúvidas ou pedir esclarecimentos. Colabore. Trabalhe em conjunto com seus colegas e facilitador ou facilitadora para um aprendizado colaborativo. Após a atividade, revisão. Relembre as anotações feitas durante a atividade e complete quaisquer atividades de acompanhamento. Feedback. Forneça feedback sobre a sessão, se solicitado. Lembre-se de que participação em atividades síncronas é uma oportunidade para interagir em tempo real com seu facilitador ou sua facilitadora e colegas de grupo, o que pode enriquecer significativamente sua experiência de aprendizado. Mantenha uma postura profissional e dê abertura ao diálogo e à troca de conhecimentos. Bons estudos e excelentes atividades síncronas e assíncronas.